essa área que você atua do diagnóstico bucal, ela é muito importante, acho que justamente para isso, porque como as pessoas não têm esse hábito, né, tem que aproveitar o momento que tá no dentista para conseguir identificar qualquer patologia, né? E é muito desafiador porque a grande parte das doenças de boca são silenciosas. Então, é importante a gente informar isso. Total. Então, assim, quando o paciente ele já chega na clínica com um sintoma, com uma queixa, com sangramento espontâneo, com uma região, muitas vezes, que ele tem ali um formigamento, uma sensação de anestesia, que a gente chama de parestesia, pensando nas lesões de boca, eu sempre brinco nas aulas, eu falo assim, vamos acionar o radar, porque algo não vai bem. Então, o que é o diagnóstico precoce? É você olhar para a boca do teu paciente, fechar ali o diagnóstico de uma lesão, quando aquela lesão ela é pequenininha, inofensiva, falando de câncer de boca, quando ela está do tamanho de uma afta. O câncer de boca, ele começa como uma afta. Uma afta que, diferentemente da afta que temos, que dói, que arde, essa afta ela não vai cicatrizar. Então, aquele paciente que tem aquela lesão de boca, mais de 15 dias de evolução, não cicatriza, sangramento espontâneo, faz o toque daquela área, sente os bordos elevados, a formação de uma crosta ali, como se o organismo estivesse tentando cicatrizar, mas a gente não tem a cicatrização. A gente precisa procurar ajuda odontológica. E por que eu falo de ajuda odontológica? O médico também ele é capaz de reconhecer. Mas eu já tive vários casos na clínica de pacientes que muitas vezes foram atendidos por outras especialidades médicas e que estão ali fazendo uso indevido de medicamentos, de enxaguatórios. Estou usando há 3 meses, há 4 meses, quando aquela medicação não tem absolutamente nada a ver para a cura daquela doença. Então, eu fico alerta. Encaminhe o paciente, se esse paciente está passando com o médico, se o médico não tiver essa expertise, esse conhecimento, encaminhar para os colegas da área do diagnóstico. Porque muitas vezes, em 4 meses, a gente consegue determinar se esse paciente ele vai viver ou se ele vai vir a óbito. Então, ao longo aí da minha jornada, eu tenho casos de sucesso, mas também casos muito tristes, de pacientes que já chegaram até mim, com lesões muito invasivas, com pontos de metástase, que seria a manifestação desse câncer em outras áreas espalhadas do corpo, ali pelo corpo. Sim. E a gente não conseguiu, infelizmente, o sucesso, né? Pacientes ali que tiveram suas vidas ceifadas por contas de negligências de diagnóstico. Não é? Isso então, é muito sério, gente. É claro que eu acho que existe um ponto aqui, né, de colaboração, no sentido de, poxa, se você tá vendo que você tá com uma lesão ali bucal, né, que não cicatriza, que nem a doutora falou aqui, fica alerta, né, procure um médico, procure um odontologista da sua confiança, enfim, mas vá atrás, não fique esperando. O brasileiro tem muito disso de se automedicar. Não, mas não é nada, passa uma pomadinha. Né? Passa Nebacetim, tudo é Nebacetim. Passa Nebacetim aqui dentro da boca mesmo que não tá tudo certo. Gente, sério, não façam isso. Por favor, se cuidem, sabe? A nossa saúde, ela é assim, sem saúde a gente não consegue fazer nada, entende? Então, fica realmente muito a dica aqui disso que você trouxe pra gente prestar atenção no nosso corpo, porque o corpo fala. E consultar regularmente o cirurgião dentista. Tendo dor ou não, não é? Qual que é, assim, o que você recomenda, doutora? A cada 6 meses é importante? No mínimo. Essa divisão, ela é muito questionável. Vai depender do perfil do paciente. Mas, num primeiro momento, a gente fazendo a avaliação inicial desse paciente, em paralelo, de forma individualizada, a gente vai preconizar diretamente para esse paciente quando ele deve retornar. Então, isso envolve uma série de alterações bucais que a gente pode observar. Mas, genericamente, pelo menos 2 vezes. 2 vezes ao ano? Ao ano. E o paciente pode fazer o autoexame em casa. E como seria esse autoexame? Vamos lá, se posicionar na frente do espelho, lavar bem as mãos, higienizar as mãos e fazer a avaliação do dorso da língua, que é a parte de cima da língua, das bordas laterais da língua, colocar a língua lá no céu da boca, avaliar se tem alguma alteração. Quais são essas alterações? Manchas brancas, manchas enegrecidas, acastanhadas, escurecidas, nódulos. Muitas vezes as lesões de boca, elas podem provocar nódulos importantes na região de pescoço, já pensando são aquelas ínguas que a gente costuma falar, né? São os linfonodos, as populares ínguas, exatamente isso. Então, o paciente precisa fazer essa palpação, avaliar a textura dos lábios, da bochecha, a coloração e, mediante a qualquer tipo de alteração, procurar a avaliação através de um profissional, de um cirurgião dentista, porque existem variações de normalidade, ou seja, são alterações que fogem de um padrão normal, mas não são consideradas patologias.
patologias, e existem alterações que de fato são patologias e precisam de um tratamento, até mesmo as doenças sexualmente transmissíveis.